Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 31. Masatsuki Aozaki acenou com a cabeça e desviou o olhar de Jishiro Kitaki. Olhando para Shunsui Kiraku como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer, ele perguntou diretamente. O mestre está ocupado. Você tem tempo, Kiraku-senpai? Lembro-me do mestre mencionar que você também aprendeu Skotsu. Você quer dizer aquele movimento. Shunsui Kiraku riu, mas de repente se endireitou e disse com total seriedade. Na verdade, eu não sei. Masatsuki Aozaki e Jishiro Kitaki congelaram ao mesmo tempo. O Kitaki refletiu cuidadosamente, confirmando que sua memória não estava enganada. Kiraku havia aprendido Skotsu. Virou-se para encará-lo confuso. Shunsui, não precisa guardar segredos do nosso júnior, certo? Não estou escondendo nada, eu realmente não sei, insistiu Kiraku. O que você quer dizer? O Kitaki ainda não entendia. Kiraku estudou por anos e até passou nos testes de Yamamoto. Como ele pôde de repente alegar que não sabia? Bem, para ser sincero, nunca me esforcei muito para aprender, admitiu Kiraku, acenando preguiçosamente com a mão. Akuda básico era bom, mas Ikotsu e Skotsu davam muito trabalho. Então, eu só praticava as posturas, fingia e enganava o velho, fazendo pensar que eu tinha aprendido. Você fingiu? Masatsuki perguntou, cético. Kiraku olhou instintivamente para o dojo, como se estivesse verificando se Yamamoto havia saído antes de baixar a voz. O teste de Akuda naquela época era completamente diferente de como é hoje. Naquela época, eles usavam acessórios reforçados com Kids. Então, eu os modifiquei um pouco com antecedência e bem. O Kitaki olhou para ele em silêncio atordoado, sua expressão rapidamente escurecendo de frustração. Eu trabalhei duro só para tentar aprender isso. E você? Porque era muito preguiçoso? Trapaceou para conseguir isso? Kiraku, sentindo o peso do olhar de Ukitaki, coçou a cabeça desajeitadamente antes de dar um sorriso tímido. Bem, posso não ter aprendido, mas ainda me lembro de um pouco da teoria. Ah, e tenho algumas garrafas de sake excelente guardadas em um bar no primeiro distrito de Rukongai Ocidental. Que tal assim? A gente bebe enquanto conversa. É perto da academia, então, depois que terminarmos, nosso querido Júnior aqui pode voltar e descansar. Ou podemos ir para a 8ª divisão. Tenho muito sake bom escondido no meu quarto, e a Lisa tem algumas coisas interessantes na coleção dela que tenho certeza que você gostaria. Nossa 8ª divisão é muito mais segura que a academia Shin. Se você se cansar, pode simplesmente dormir lá, não precisa se preocupar com nada. O Kitaki imediatamente acenou com a mão, rejeitando firmemente a ideia. De jeito nenhum. Se você praticar Akuda da maneira errada, isso certamente causará danos a longo prazo ao seu corpo. A razão pela qual a academia não ensina as técnicas de Akuda do Capitão Comandante é porque elas não são adequadas para todos. Sem talento suficiente, o treinamento inadequado causará lesões graves. É por isso que nunca foi incorporado ao currículo da academia. Não induzam nosso filho ao erro. Deixem-no voltar e descansar. Ele poderá aprender direito com o professor na próxima vez. Kiraku soltou um longo suspiro. Bem, se for esse o caso, não há nada que eu possa fazer. Mas se Masatsuki quiser vir para a 8ª divisão, ele será bem-vindo a qualquer momento. Com isso, os dois se despediram de Masatsuki Aozaki e saíram pelo corredor. Nesse caso, por que você não vem à minha casa? Ao ouvir a voz, Masatsuki Aozaki olhou para o teto. Uma garota de cabelos curtos saltou de cima. Você estava me esperando? Masatsuki perguntou pensativo. É isso mesmo, admitiu Yoruichi Shin casualmente. Eu não tinha nada melhor para fazer, então fiquei vagando pela 1ª divisão enquanto esperava você terminar a aula. Masatsuki franziu a testa. Por que você estava me esperando? Quer lutar de novo? Yoruichi suspirou. Tenho que ficar te procurando só para treinar? Isso é algo que beneficia nós dois. Ao ver sua expressão séria, Masatsuki sentiu uma leve pontada de emoção. Talvez pela primeira vez, aquela não fosse apenas uma de suas brincadeiras habituais. Para ser sincero, você não acha que é um incômodo depender de remédios e do Kai toda vez que se machuca durante o treinamento? Continuou Yoruichi. Masatsuki coçou a cabeça. Então, você tem uma ideia melhor? Ele se lembrou do campo de treinamento subterrâneo de Yoruichi da história original. Se fosse o mesmo que ele lembrava, deveria haver uma fonte termal de recuperação lá embaixo. Aquela fonte termal era uma réplica criada por Kizuki Urahara, inspirada em Tenjir Kirinji, o membro da Divisão Zero, projetada para acelerar a cura. Kirinji Tenshir, um ex-Shinigami do Gotei 13, foi promovido à guarda real por suas contribuições à Kaide e à invenção de fontes termais medicinais. Suas duas criações, Inferno do Osso Branco e Inferno da Lagoa de Sangue, tinham funções distintas. A primeira drenava Reiatsu e sangue, enquanto a última os reabastecia. Mas apesar de Kizuki afirmar que construiria uma fonte termal semelhante, já fazia meio ano, e Masatsuki não tinha visto nenhum vestígio dela. Este lugar está muito cheio. Não é o melhor lugar para conversar sobre isso, disse Yoruichi, pronunciando cada palavra com cuidado. Vamos para a propriedade Shin. É o meu território. Encontraremos um lugar tranquilo, onde ninguém nos perturbe, e eu explicarei tudo direitinho. Masatsuki ficou em silêncio. Não precisava pensar muito para saber que seria um assunto problemático. Se você quer melhorar seu treinamento, a primeira coisa que você precisa resolver é sua recuperação de lesões, acrescentou Yoruichi, instigante. Quando eles deixaram o terreno da 1ª divisão, Yoruichi interrompeu seu andar casual e, sem aviso, passou um braço em volta da cintura de Masatsuki. Masatsuki hesitou por um momento, mas decidiu não resistir. Num piscar de olhos, os dois desapareceram do quartel, sem que os guardas percebessem. Pressionado contra seu abraço suave, o aroma dos cabelos dela permanecia em seu nariz. Seu braço repousava em algo inegavelmente macio, e se ele abaixasse a cabeça um pouco, poderia roçar nos cabelos dela. Chegamos.
No que pareceu um instante, eles chegaram à propriedade de Shin. Yoruichi respirou fundo antes de finalmente soltá-lo. Esta é a propriedade do clã Shin. O que você acha? Nada mal, hein? Enquanto caminhavam pela grande entrada, um amplo pátio em estilo japonês se estendia infinitamente diante deles. Mas Atsuki não conseguiu deixar de pensar em sua vida passada no mundo dos vivos. Sua família era tanto uma família de artes marciais quanto um pequeno clã nobre, mas comparada à pura extravagância da propriedade Shin, sua criação parecia quase humilde. Mas Atsuki suspirou dramaticamente. Isso é criminoso. O trabalho árduo do povo, todo desperdiçado por vocês, aristocratas. O que é pior é que eu não tenho nada disso. Yoruichi revirou os olhos e soltou um agudo tique. Por um breve momento, ela pensou que Masatsuki se ressentia dos nobres por ser de Rukongai. Mas agora, pensando melhor, ela percebeu uma coisa. Masatsuki podia não ser um nobre, mas seu estilo de vida não era tão diferente do de um aristocrata menor. Ele definitivamente não era alguém que gostava de viver em meio à miséria. Ele sempre dizia a Yoruichi, você precisa aprender a aproveitar a vida. Sempre que não estava treinando, ele se entregava à comida, à bebida e ao entretenimento, sem nunca se permitir sofrer. Observando-o balançar a cabeça diante da grandeza de sua propriedade, murmurando, a velha ordem caiu e um novo céu surgirá. As sobrancelhas de Yoruichi se contraíram quando uma ideia lhe ocorreu. Você quer se tornar um nobre, desfrutar de riqueza e luxo e viver uma vida de excessos? Talvez eu tenha um jeito de você fazer isso. Os olhos de Masatsuki brilharam. Que jeito? Capítulo 32. Se você se casar com um membro do clã Shin, você se tornará um nobre. Yoruichi Shin pescou para Masatsuki Aozaki, parecendo bastante animado. Nosso clã Shin não é uma família nobre qualquer. Somos um dos 4 grandes clãs nobres. Na Sociedade das Almas, nosso status só fica atrás da família real. O que você acha? Tentador, não é? Masatsuki refletiu por um momento e murmurou, para que eu pudesse chegar ao topo em um passo. Exatamente. Você só precisaria mudar seu sobrenome. Masatsuki Shin, soa bem, não acha? Parece bom mesmo. Masatsuki piscou de volta com um sorriso. Eu não me importaria de mudar meu sobrenome, mas tenho 2 perguntas primeiro. Yoruichi olhou para ele por alguns segundos antes de dizer, vá em frente. No começo ela só estava brincando, mas ao ouvir a resposta de Masatsuki, ela sentiu vontade de continuar a conversa. Primeiro, se eu me casar com alguém do clã Shin, isso significa que vou me casar com você. E isso é óbvio. Por algum motivo, Yoruichi de repente se sentiu um pouco confusa, suas palavras falhando enquanto ela tentava explicar. Não se subestime. Você pode não ser um nobre, mas é discípulo do capitão comandante. Além de mim, quem mais no clã Shin estaria qualificado para se casar com a discípula do capitão comandante Yamamoto? Faz sentido. Bom, pelo menos é isso, eu gosto de você afinal. Masatsuki pensou por um momento antes de concordar. Yoruichi olhou para o céu sem dizer nada. Masatsuki continuou. Segunda pergunta. Depois que eu me casar com você ainda poderei perseguir meus objetivos pessoais e lutar por um futuro brilhante e feliz? Você é realmente persistente, murmurou Yoruichi estupefato. Ela sabia exatamente a que tipo de objetivos ele estava se referindo. Não às ambições mais respeitáveis, mas definitivamente não era o momento de tocar no assunto. Estou perguntando seriamente. Sim ou não? Insistiu Masatsuki. Claro que não. Como eu poderia concordar com isso? O rosto de Yoruichi ficou vermelho enquanto ela cerrava os punhos e gritava, chamando a atenção dos servos próximos. No entanto, temendo problemas, eles rapidamente desviaram o olhar. Masatsuki soltou um suspiro de decepção, balançando a cabeça. Então esquece. Meus laços com este mundo são profundos demais para serem cortados ainda. Yoruichi. Ela sabia que ele estava apenas brincando, mas ainda assim não conseguiu evitar revirar os olhos. Os dois caminharam até uma propriedade antiga e elegante. O clamor da cidade gradualmente desapareceu atrás deles, substituído por um ar de silenciosa solidão. Masatsuki e Yoruichi permaneceram em silêncio, tornando a atmosfera ainda mais distante e complexa. Yoruichi-sama. Os porteiros se curvaram ao se aproximarem, quebrando o clima estranho. Yoruichi olhou para Masatsuki antes de se virar para os guardas. Obrigado pelo trabalho duro. Alguém veio me procurar? Talvez sentindo a tensão incomum, um dos guardas hesitou por um momento antes de baixar a voz. O tenente Maeda passou por aqui uma vez. Ele deixou alguns documentos no escritório. Yoruichi. O guarda acrescentou num tom ainda mais baixo. O tenente Maeda disse que já cuidou da papelada. Você só precisa revisar e assinar. A expressão de Yoruichi relaxou um pouco quando ela entrou. Masatsuki espiou lá dentro e quando ela gesticulou para que ele a seguisse, ele obedeceu. Eles passaram por um longo corredor, serpenteando pelo interior da mansão, até que finalmente chegaram a uma sala modesta. Ao ver Masatsuki entrar ao lado de Yoruichi, os guardas, servos e até mesmo os Shinigami posicionados ali perto trocaram olhares curiosos. Esta foi a primeira vez que sua jovem senhora permitiu que um homem diferente de Ishiro entrasse em seus aposentos pessoais. Nem mesmo Kizuki Urahara, seu amigo de infância de muitos anos, havia recebido tal tratamento. E o homem que a seguia para dentro não era qualquer um. Ele era incrivelmente bonito, quase sobrenatural, parecendo um nobre de uma família distinta. Mais importante, os dois pareciam incrivelmente próximos. Quando as criadas estavam prestes a dar asas à imaginação, a porta se abriu de repente por dentro. Tragam chá e doces, Yoruichi chamou as criadas, colocando a cabeça para fora. Ah, e não deixem Ishiro saber que voltei. Uma das criadas respondeu rapidamente e Yoruichi assentiu antes de fechar a porta. Masatsuki Aozaki sentou-se casualmente no tatame, olhando ao redor da sala. A decoração era simples, fresca e elegante. Não havia muitos móveis, mas cada peça era feita à mão com requintada habilidade. Não parecia excessivamente luxuosa, mas era inegavelmente cara. Masatsuki estalou a língua.
me trazer para o seu quarto. O quê? Você está tentando exibir a vida extravagante das famílias nobres, me seduzir e depois tramar contra mim? Yoruichi riu de repente, inclinou-se para perto e soprou suavemente em seu ouvido antes de murmurar. Se você se arrepender agora, ainda há tempo. Eu até te darei outra chance. Mas Atsuki suspirou. Que tal assim? Você não precisa se casar comigo. Quando eu me tornar capitão comandante, você pode se casar comigo. Yoruichi ergueu uma sobrancelha. Você acabou de se tornar aprendiz do capitão comandante e já está pensando em dar um golpe? Você é realmente especial. Você não quer perder, nem um pouco. Mas se eu me casar fora do clã, a posição de liderança ficará com Ishir. Sinto muito dizer, mas seu plano está fadado ao fracasso. Mas Atsuki deu de ombros. A posição de chefe da família Shin não significa nada para mim. Nunca teve nada a ver comigo para começo de conversa. Então o que acontece? Mas Atsuki simplesmente olhou para ela sem responder. Yoruichi se virou, soltando um pequeno, difícil de interpretar. Depois de um momento, uma voz clara veio do lado de fora da porta. Yoruichi-sama, seu pedido chegou. Yoruichi pareceu aliviado e respondeu em voz baixa. Deixe lá fora. Eu mesmo levo. Ela se levantou, espreguiçou-se e levou o chá para o quarto. Respirando fundo, disse suavemente. Você conhece Tenjir Kirinji? Mas Atsuki levantou uma sobrancelha, apontando para o teto, ou talvez para algum lugar ainda mais alto. Yoruichi assentiu. Isso mesmo. Mas Atsuki riu baixinho. Meu mestre me contou sobre ele. Ele era o antigo capitão da 4ª divisão e se juntou à guarda real séculos atrás, servindo como enviado real. O método de cura que você mencionou, não é a fonte termal dele, é? Você também sabe disso? Yoruichi pareceu um pouco surpreso, mas Atsuki deu um sorriso irônico. Você sabe quem é meu mestre, né? O capitão comandante do Gotei 13. Ele tomou um gole de chá e assentiu em aprovação. Nada mal. Claro, este é o melhor chá de toda a Sociedade das Almas, disse Yoruichi com um sorriso. Então, com um sorriso travesso, acrescentou. Mas Atsuki, vamos roubar a fonte termal dele. Mas Atsuki congelou. Você está brincando, né? Ele mora no Palácio do Rei das Almas, separado de Seireitei por 72 camadas de barreiras. Como exatamente você planeja roubá-lo? Não me diga que você está pensando em usar o Kakakutai? Se for o caso, eu desaconselho. Aquilo pode ser útil para bombardear Seireitei, mas entrar furtivamente no Palácio do Rei das Almas? Sem chance. Capítulo 33. Yoruichi Shin balançou a cabeça. Não precisa ir para o Palácio do Rei das Almas. Estamos indo para a 4ª divisão. Mas Atsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha. A 4ª divisão. Você está dizendo que eles têm uma fonte termal curativa lá? Mas o capitão Unohana nunca mencionou nada parecido. Isso porque Tenjir Kirinji deixou apenas uma pequena quantidade de água termal, apenas o suficiente para ser útil, disse Yoruichi, juntando os dedos para ilustrar o ponto. Quando Kirinji ainda estava em Seireitei, a família Urahara tinha um bom relacionamento com ele. Ele também viu grande potencial em Kizuki, então deixou uma parte da fonte termal especialmente para ele. Mas Kizuki ainda era uma criança naquela época, então ele foi temporariamente armazenado na 4ª divisão até que ele crescesse e se juntasse ao Gotei 13. Então por que não deixar o Kizuki pegar sozinho? Por que se dar ao trabalho de roubá-lo? Perguntou Masatsuki. Porque assim é mais divertido. Yoruichi sorriu. Viu? Sou bom para você. Sempre penso em você primeiro quando há algo emocionante para fazer. Masatsuki suspirou e cobriu o rosto. Ele realmente deveria ter previsto isso. Então, algo chamou sua atenção. Uma capa preta pendurada na parede. Seu olhar se iluminou. Se eu concordar com isso, o que ganho com isso? Aquela fonte termal pertence a Kizuki. No máximo, estaríamos apenas pegando emprestado. Não é realmente nossa. Se eu vou me envolver nas suas palhaçadas, você deveria pelo menos me oferecer algo em troca. Tá? E o que exatamente você quer? Yoruichi piscou, pega de surpresa. Ela não tinha pensado nisso. Eu quero que você me ensine sua técnica de transformação felina. Mas Atsuki deliberadamente estendeu suas palavras e no meio delas, Yoruichi visivelmente ficou tenso. Originalmente, ele havia planejado perguntar por Shank, mas como Yoruichi já havia prometido lhe ensinar isso, ele decidiu mudar para algo mais interessante. Para que você precisa disso? Yoruichi pareceu desconfortável, como se estivesse se lembrando de algo desagradável. Eu mesma quase não uso isso ultimamente. Ela estava genuinamente confusa. A técnica de transformação felina não aumentava a capacidade de combate, mas Atsuki não deveria ter interesse nela. Você não entenderia. Eu tenho meus próprios planos. Só me ensine. Mas Atsuki parecia completamente sério. Você não está de olho em nenhuma gatinha, está? Yoruichi estreitou os olhos, desconfiada. O raciocínio dele parecia, na melhor das hipóteses, duvidoso, e ela tinha a sensação de que esse suposto plano não era simples. Mas Atsuki a encarou diretamente. Isso mesmo. Aquele que está parado na minha frente. O rosto de Yoruichi corou levemente, e sua voz quase sussurrou. Você é realmente insuportável. O que é que foi isso? Nada. Yoruichi balançou a cabeça rapidamente e bufou. Tudo bem, eu te ensino, só se afaste um pouco. Mas vou avisá-lo, essa técnica é extremamente difícil. Ishir treinou por anos e ainda não conseguiu dominá-la. Não se preocupe, apenas me ensine o método. Se eu não conseguir aprender, significa que me falta talento. Não vou forçar, disse Masatsuki, dando de ombros. Bem, nesse caso, eu vou te ensinar a arte secreta da transformação felina. Yoruichi deu um sorriso irônico e olhou para ele. Mas não venha chorar para mim se você falhar. Ouvir você dizer isso me deixa ainda menos ansioso para aprender. Você é impossível. Durante o quarto de hora seguinte, Yoruichi explicou cuidadosamente os princípios e o método de treinamento da técnica de transformação felina. Depois de ouvir, Masatsuki finalmente entendeu porque até mesmo um gênio como Ishir não conseguiu dominá-lo.
Para aprender essa técnica, era necessário um nível extraordinário de controle sobre o Reishi, o suficiente para alterar a estrutura espiritual da alma em sua essência. Dominar o Reishi era a especialidade de Masatsuki, mas ele nunca tentou manipular o Reishi que compunha seu próprio corpo. Ele repassou cuidadosamente o método de Yoruichi em sua mente e, de repente, algo fez sentido. Levantando uma das mãos, ele balançou a cabeça levemente, sem saber o que sentia. No momento em que estava prestes a retirá-la, congelou de repente. A palma da mão dele mudou, encurtando, crescendo pelos e desenvolvendo uma pequena almofada no centro. Yoruichi estava tomando seu chá quando viu isso. Seus olhos se arregalaram em choque, e ela imediatamente engasgou, tossindo incontrolavelmente. Era claramente uma transformação felina, mas ela tinha acabado de explicar a técnica. Ele nem tinha começado a praticar direito. A mão direita de Masatsuki havia se transformado completamente, parecendo um tanto cômica no início, mas isso foi apenas temporário, porque a transformação estava se espalhando. Rápido. Sob o olhar surpreso de Yoruichi, o corpo de Masatsuki encolheu rapidamente. Num piscar de olhos, o belo homem sentado à sua frente desapareceu. Ela se inclinou para frente e viu uma pequena figura se mexendo lentamente sob uma pilha de roupas. Estendendo as duas mãos, Yoruichi levantou delicadamente a pequena criatura e a colocou no tatame. Aos olhos humanos, era um gatinho elegante e bonito, com pelos pretos e brancos. Se ele parecia igualmente impressionante para outros gatos era outra questão. Masatsuki olhou para cima e se deparou com a expressão atordoada de Yoruichi. A diferença agora era que a mulher que normalmente era meia cabeça mais baixa que ele de repente apareceu diante dele como um gigante imponente. Baixando o olhar, ele viu suas próprias patas cobertas por um suave gradiente de pelos pretos e brancos. Então, olhando para trás, sua atenção foi imediatamente atraída para a longa cauda balançando atrás dele. Seguindo-a, ele apreciou completamente seu corpo recém-coberto de pelos. Seus instintos entraram em ação e ele inconscientemente abaixou sua cauda grossa e espessa para cobrir seu ponto mais vulnerável, apenas no caso de qualquer ataque repentino. Eu consegui. Masatsuki assentiu para si mesmo, flexionando suas pequenas garras retráteis enquanto aceitava sua nova forma. Ei, ei. Como você fez isso tão rápido? Yoruichi se inclinou com entusiasmo na voz. Não me diga que você já sabia como fazer isso? De jeito nenhum. Se soubesse, não teria pedido para você me ensinar. Será que pareço alguém que aceitaria de bom grado uma perda? Assim que terminou de falar, Masatsuki cambaleou e caiu no chão. Adaptar-me a andar de 4 pela primeira vez foi um desafio. Quando ele estava prestes a se levantar novamente, percebeu que algo macio o pressionava, impossibilitando seu movimento. Ele se contorceu um pouco, ainda se adaptando à estranha sensação de transformação, quando de repente, o peso desapareceu. Desculpe, eu não queria fazer isso agora. Pensando que Yoruichi pudesse estar chateado, Masatsuki rapidamente olhou para cima para se desculpar. Mas Yoruichi apenas sorriu e beliscou seu pequeno rosto felino. Ah, acho que você fez de propósito. Hora do seu castigo. Ela o pegou nos braços, aproveitando ao máximo o fato de que ele ainda não podia retornar à forma humana, e descaradamente começou a esfregá-lo e acariciá-lo. O gato em que Masatsuki se transformou parecia um gato norueguês da floresta, pelo longo e sedoso com uma textura irresistivelmente macia. E quando Yoruichi começou a acariciá-lo, ela não conseguiu parar. Ela passou as mãos sobre o pelo dele repetidamente, completamente cativada. Masatsuki, enquanto isso, estava dividido entre o constrangimento e o conforto inegável. A sensação o deixou preso na indecisão. Ele deveria afastá-la ou apenas aproveitar? Ugh, gênios são os piores, murmurou Yoruichi, ainda brincando com o pelo. Você tem noção de quantos anos levou para desenvolver essa técnica? Ninguém no clã Shin, além de mim, jamais a aprendeu. E você? Você consegue na primeira tentativa. Ela bufou, bagunçando seu pelo agressivamente antes de exclamar. Isso é tão injusto. Capítulo 34. Como faço para voltar ao normal? Ei, ei. Yoruichi, pare de enrolar. Masatsuki cobriu uma área bastante sensível e lhe lançou um pequeno sorriso. Depressa, me diga como voltar a me transformar. Não se esqueça, ainda temos assuntos importantes para resolver. Yoruichi emitiu um murmúrio pensativo, como se relutasse em parar de brincar. Só inverta a técnica. Assim que você voltar à forma original, repassaremos os detalhes do plano. Masatsuki tentou e de fato funcionou. Em segundos, ele estava de volta à forma humana. Ele riu baixinho. Então, estamos entrando na 4ª divisão como gatos? De jeito nenhum. Se virarmos gatos, não poderemos levar nada conosco. Seria um saco. Yoruichi falou casualmente, e Masatsuki não conseguiu dizer se ela estava falando sério. Ele apenas riu junto. Boa observação. O relacionamento deles havia se tornado estranho. Um passo mais perto, e eles seriam inseparáveis. Um passo para trás, e eles se sentiriam estranhos. Masatsuki não tinha ideia de como lidar com essa situação complicada, então decidiu encarar as coisas como elas vinham. Yoruichi tirou um caderninho da manga e deu um leve tapinha nele. Está tudo aqui. Trabalhei nele a noite toda, é infalível. Você ficou acordada a noite toda? Masatsuki terminou de se vestir, sentou-se à sua frente e disse com a voz mais suave. Por que se dar ao trabalho de tudo isso? Deixe o Kizuki pensar. Afinal, são coisas dele. Você acha que os agentes da Omitsukid podem ficar tranquilos? Eu poderia passar uma semana inteira sem dormir. Yoruichi riu e então lhe deu um sorriso malicioso. Você deveria se preocupar consigo mesma em vez de comigo. Você se faz de durona, mas não sabe quando parar de se pressionar. Você não viu o estado em que Sunkushiki está? Masatsuki ficou em silêncio. Yoruichi não pensou muito nisso e voltou ao plano. Vai funcionar assim. Amanhã à noite, você vai distrair o Noana fingindo praticar Zanjutsu. Enquanto isso, eu vou me esgueirar para o quartel da 4ª divisão. Masatsuki se endireitou, ouvindo atentamente.
Yoruichi ficou satisfeito com sua reação e continuou. Kizuki já descobriu onde fica a fonte termal. Então, enquanto Noana está focada em você, eu vou entrar sem ser notado, chegar à fonte e sair, simples assim. É isso, é isso. Mas Atsuki piscou. Ela passou a noite inteira pensando nisso? Olhando para a expressão radiante de Yoruichi, ele pensou sobre isso novamente e entendeu. Para ela, aquilo era apenas uma brincadeira divertida. O plano não precisava ser hermético. Na verdade, acontecimentos inesperados poderiam torná-lo ainda mais divertido. Com os planos definidos para a noite seguinte, Masatsuki se despediu e foi para seu dormitório na Academia Shin. Ele já havia passado tempo demais no quarto de Yoruichi. Enquanto ele se afastava, Yoruichi ficou no andar de cima, observando sua figura se afastando sem chamá-lo. Ela sabia exatamente que tipo de pessoa Masatsuki Ozaki era. Ele podia parecer despreocupado, até mesmo frívolo às vezes, mas era perspicaz e equilibrado. Sabia o que podia e o que não podia fazer. Nunca se colocaria em uma situação verdadeiramente perigosa. E quebrar as regras tácitas com Yoruichi era uma situação perigosa. Ambos entenderam isso. Por enquanto, não havia necessidade de pensar nisso. A menos que Masatsuki se tornasse capitão, ganhando força suficiente para se proteger do caos que se aproximava, não haveria como avançar. Masatsuki Ozaki caminhava por uma rua conhecida. A noite ainda estava escura, o vento tão frio quanto antes, mas o leve cheiro de sangue que antes persistia agora havia desaparecido completamente. Parecia que anos haviam se passado, mas ele sabia que tinham se passado apenas um pouco mais de 5 meses. Masatsuki. Na entrada do dormitório, Hanjiko Matsumoto chamou, sua voz carregada de um calor que parecia se tornar mais familiar a cada repetição. Masatsuki sorriu e respondeu com um simples milímetro. Hanjiko ajeitou suas roupas casualmente e perguntou: você não acabou de voltar da propriedade Shin, não é? Masatsuki olhou para ela. Ela havia crescido bastante, quase tão alta quanto Yoruichi. Nesse ritmo, não demoraria muito para que ela a ultrapassasse. O crescimento de uma alma difere daquele dos humanos no mundo dos vivos, mas geralmente segue 3 estágios: crescimento rápido na infância, um longo período de estabilidade no início da idade adulta e envelhecimento acelerado nos anos posteriores. Claro, sempre houve exceções, como aquele pirralho, Shiri Tsugaya. Na linha do tempo original, ele tinha quase 100 anos e ainda parecia uma criança, um caso excepcionalmente raro, mesmo na Sociedade das Almas. A situação de Hanjiko também era incomum. Ela estava crescendo rápido demais, mas Gin Ishimaru ainda parecia uma criança. Masatsuki ergueu uma sobrancelha. O que te faz dizer isso? Hanjiko riu baixinho. Você trocou de roupa, e aquele é o brasão da família Shin bordado nela. Normalmente só os membros do clã deles usam esse tipo de roupa. Se alguém não soubesse, poderia pensar que você se casou com alguém da família Shin. Embora ela tenha dito isso de brincadeira, seu tom era estranhamente complexo. Não que ela realmente acreditasse que Masatsuki havia se casado com Yoruichi, era mais como uma reclamação sutil. O que ela realmente quis dizer é que ele não tinha vindo vê-la primeiro, o que a deixou preocupada até tarde da noite. Masatsuki deu um sorriso irônico. Quase me casei com alguém da família Shin. Desta vez, foi Hanjiko quem congelou. Para uma mulher que conseguia atuar com facilidade, ela certamente teve dificuldade em esconder a forma como seus olhos imediatamente lacrimejaram. Masatsuki nunca suportou vê-la chorar. Ele rapidamente acrescentou, mas eu recusei. Ainda tenho grandes sonhos a realizar. Casar com alguém de uma família nobre tornaria as coisas inconvenientes. Hanjiko rapidamente enxugou qualquer vestígio de lágrimas, fez beicinho e murmurou: então, você tem que ficar comigo esta noite. Era algo que ela queria dizer há anos, mas nunca teve coragem. Naquela época, ela não tinha nada. Agora, como uma jovem deslumbrante de cabelos dourados, ela era muito mais ousada. Masatsuki abaixou a cabeça levemente, inalando o aroma suave e doce que lhe era característico. Após uma longa pausa, ele finalmente disse: não vou a lugar nenhum esta noite. Hanjiko sorriu. Devo entender que isso significa que você está completamente encantada por mim. Masatsuki assentiu. Parece que sim. Afinal, você é Hanjiko Matsumoto, e eu sou Masatsuki Ozaki. Não é natural que eu me sinta cativado por você? Fala mansa. Hanjiko deu um peteleco na bochecha, brincando. Mas eu gosto de ouvir. A essa altura, eles já haviam saído da sala de estar e entrado no quarto, onde os contornos de uma cama eram vagamente visíveis na penumbra. Hanjiko parou na porta, sorrindo. Vá se lavar e descansar um pouco. Já está tarde. Masatsuki assentiu, mas algo nas palavras dela fez seu peito apertar. Ele a encarou, sentindo um significado mais profundo por trás delas. Sem esperar pela resposta, Hanjiko se espreguiçou preguiçosamente e subiu na cama. Sua figura madura acentuada por apenas um breve momento antes que ela se enrolasse confortavelmente no cobertor. Capítulo 35. Quando Masatsuki Ozaki acompanhou Yoruichi Shin à 4ª divisão na noite seguinte, sua mente ainda estava um pouco distraída. Ele não era um novato ingênuo, mas sim um prodígio experiente em Zanjutsu que já tinha visto sua cota de batalhas. Em circunstâncias normais, a noite passada não deveria ter sido suficiente para abalar seu foco. Será que Hanjiko Matsumoto de alguma forma desbloqueou o poder da unha do Rei das Almas? Isso seria desastroso. Masatsuki esfregou a têmpora, sentindo uma dor de cabeça se aproximando. Ele tinha um palpite de que Hanjiko pudesse despertar algumas habilidades um tanto incomuns. Ao lado dele, Yoruichi caminhava pelas ruas mal iluminadas, vestida com um pijama preto. Ela não fazia esforço para se esconder, movendo-se com a confiança de alguém que pertence a qualquer lugar que vá. De vez em quando, um Shinigami que passava a reconhecia, com expressões alarmadas antes de saírem apressadamente do seu caminho. Claramente, sua reputação de encrenqueira estava consolidada. Mesmo envolta em seu equipamento furtivo, Yoruichi exalava um charme inegável.
Masatsuki olhou para ela e perguntou, quando entregarmos a fonte termal para Kizuki, quando poderemos usá-la de fato? Prefiro não esperar até superar meu mestre, só para descobrir que ela ainda é apenas uma piscina vazia. Não deve levar mais do que alguns anos, respondeu Yoruichi em voz baixa. Kizuki já estudou a maior parte das pesquisas da família Urahara. Tudo que ele precisa agora é da verdadeira fonte termal como cobaia. Então, onde exatamente fica? No lugar mais seguro e perigoso de toda a 4ª divisão, os aposentos do capitão. Esse é o nosso alvo, disse Yoruichi. Seguro e perigoso eram termos relativos. Para a 4ª divisão, os aposentos do capitão eram o local mais seguro. Mas para intrusos, era o lugar mais arriscado. Não é à toa que você precisava de mim para distrair a Capitão Noana, disse Masatsuki. Isso só deixa mais um problema. O tenente Seinosuke Yamada. Aquele cara é praticamente um devoto fanático de Unohana. Masatsuki simplesmente lembrou de um nome da linha do tempo original, mas Yoruichi interpretou isso como um aviso deliberado e assentiu. Ele não é do tipo combatente. Sua Heiatsu é apenas de nível tenente. Com a força dele, ele não deveria conseguir me detectar. Masatsuki balançou a cabeça levemente. Eu confio em você. Mas já que estamos quase na 4ª divisão, não deveríamos pelo menos fingir que seguimos o protocolo e nos dividir aqui? Yoruichi revirou os olhos. Então vou indo. E você, tome cuidado. Não deixe aquela mulher, Unohana, te treinar até a morte. Masatsuki fez uma careta. Todos na 4ª divisão tinham a língua solta. Então não foi surpresa que até mesmo Yoruichi tivesse ouvido falar sobre as experiências humilhantes que sofreu sob a tutela de Unohana. Por outro lado, aparecer sem avisar no meio da noite, alegando que queria praticar Zanjutsu, pode ser um pouco suspeito. Pensando bem, Masatsuki decidiu adotar uma abordagem diferente e voltou. Ei, aonde você está indo? Perguntou Yoruichi Shin. Só saí para comprar algumas coisas. Esperem por mim do lado de fora da 4ª divisão, disse Masatsuki Aozaki com um sorriso fraco. Não hajam por conta própria, deixem-me encontrar a Capitão Noana primeiro. Tudo bem, Yoruichi deu de ombros. Espero você lá. Masatsuki olhou ao redor e seus olhos brilharam ao avistar seu alvo no meio da rua. 15 minutos depois, ele chegou ao portão da 4ª divisão, carregando um sortimento colorido de flores. Ele informou o Shinigami de plantão antes de entrar. Ele? Comprando tantas flores? Escondida nas sombras, Yoruichi estreitou os olhos, confusa. O capitão Unohana tem mais de 1000 anos. E ele está pensando nisso. Ela estava deitada no telhado, observando a figura de Masatsuki se afastando. Com uma leve carranca, soltou um irritado, sem saber com quem estava se sentindo incomodada. Liderado por um Shinigami da 4ª divisão, Masatsuki foi rapidamente guiado para dentro. Ao abrir as portas do dojo, Hetsu Nohana lançou-lhe um olhar curioso. Você parece bem popular. Masatsuki levou um momento para entender o que ela queria dizer, então balançou a cabeça. Você entendeu errado. Estas não são de uma garota, eu comprei para você. Unohana inclinou a cabeça, estudando com uma expressão cada vez mais peculiar. Entre nós, embora não tenhamos o título formal de professor e aluno, na prática somos. Me dando estas flores. Seu olhar percorreu o buquê. Em meio às diversas flores destacava-se um ramo rosa claro, com flores de cerejeira delicadas e encantadoras. Você realmente não acha que há algo estranho nisso? Masatsuki pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Na verdade, não. Não entendo muito de arranjos florais e não sabia de quais flores você gostava, então comprei uma variedade. Se tiver alguma que você não goste, me avise e eu não compro da próxima vez. Unohana congelou por um segundo, então percebeu que de fato havia comprado uma variedade, longe de ser um gesto romântico. Afinal, ninguém que expressasse seus sentimentos incluiria crisântemos. Dar flores pode parecer incomum para os outros, mas para ela era completamente normal. Todos na 4ª divisão sabiam do seu amor por arranjos florais. Mantendo o sorriso de sempre, ela falou casualmente. Por que o interesse repentino em me dar flores? Você vem aprendendo Zanjutsu comigo há tanto tempo, e eu nunca vi você me dar nada. Masatsuki permaneceu em silêncio, sem saber como responder. Ele sentiu um traço de irritação nas palavras dela, mas não conseguiu identificar a causa. Atribuiu isso a um lembrete para demonstrar o devido respeito à sua mentora. Para ser justo, ele se sentia um pouco culpado. Passava mais tempo com Unohana do que com qualquer outra pessoa, mas era mais próximo do velho Yamamoto. Qualquer um que valorizasse seu aluno se sentiria um pouco magoado por ser tratado de forma tão diferente. Por outro lado, Unohana sempre parecia deixar escapar um pouco de intenção assassina enquanto lhe ensinava Zanjutsu. Como ele poderia agir tão descaradamente perto dela quanto agia com Yamamoto? Olhando para trás, ele percebeu que provavelmente havia entendido mal aquela intenção assassina talvez tivesse sido acidental durante o treino. Ele provavelmente deveria tentar se aproximar dela. Já me beneficiei dos ensinamentos da Capitão Noana tantas vezes, e agora estou incomodando vocês novamente neste momento. Estas flores são apenas um pequeno sinal de agradecimento, disse ele com um sorriso. Ouvi dizer que a 4ª divisão realiza um encontro semanal de Ikebana. Gostaria de saber se alguém de fora como eu poderia participar. Você é discípulo do Capitão Comandante. Como pode ser um estranho? Se estiver interessado, fique à vontade para participar. Unohana balançou a cabeça, como se percebesse que era inútil ficar chateada com alguém tão jovem. Logo se viu sorrindo novamente. Quando se tratava de Zanjutsu, ela tinha que admitir, mas Atsuki estava começando a parecer cada vez mais agradável. Um homem tão dedicado ao caminho da espada. Tais indivíduos eram raros, talvez até mesmo uma vez na vida. Até mesmo o garoto que ela conheceu séculos atrás empalidecia em comparação ao homem à sua frente.
Um lutador que confia apenas no instinto nunca poderia se comparar a alguém que realmente trilhasse o caminho da espada. Para alguém como ela que estava disposta a dedicar sua vida à arte, discutir Zanjutsu era uma espécie de prazer profundo, quase espiritual. E Masatsuki era alguém que lhe trazia essa alegria. Ele não estava apenas aprendendo com ela, ele estava lhe dando insights em troca. Até mesmo a esgrima que ela acreditava ter atingido seu ápice. Ultimamente, ela começou a vislumbrar a possibilidade de crescimento futuro. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Infelizmente ele estava muito fraco, caso contrário. Hetsu Noana sorriu e disse, se você estiver disposto a comparecer ao encontro de Ikebana, eu lhe ensinarei arranjos de flores. Tudo bem, tudo bem. Mas Atsuki Aozaki estava apenas sendo educado, tentando fortalecer seu relacionamento com o Noana. Ele realmente não queria continuar falando sobre arranjos florais, então riu e mudou de assunto. Agora eu sei que algumas coisas são perguntas justas. Então, capitão, quando você vai me ensinar Zanjutsu? O Noana ficou momentaneamente surpresa antes de rir baixinho. Esse garoto realmente nunca perde a chance de ficar mais forte. Ela tinha acabado de demonstrar um pouco de carinho, e ele já estava falando de esgrima. Mas ela não ficou irritada. Em vez disso, respondeu naturalmente, você pode começar a qualquer momento. O que quer perguntar? Ou precisa discutir comigo para identificar algum problema? Mas Atsuki sentiu o coração derreter um pouco. Como esperado, uma mulher mais velha, gentil e compreensiva, era algo fora do comum. Esse tipo de graça e compostura era algo com que mulheres mais jovens como Yoruichi e Hanjiko não conseguiam se comparar. Até fazia o coração dele disparar um pouco, se ela não fosse tão maníaca por batalhas. Um bufo frio veio de um telhado próximo. Aquele desgraçado. Eu estou aqui observando os movimentos do inimigo, e ele está aí sentado conversando. Mas Atsuki enrijeceu-se e instintivamente virou a cabeça. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, chegando até o topo do crânio. Se sua visão fosse um pouco mais aguçada, ele teria visto Yoruichi agachado no telhado, olhando para ele e o Noana com absoluto desdém. Endireitando a expressão, ele disse, Capitão Noana, não precisa discutir. Só tenho algumas perguntas. O Noana olhou para o céu escuro e, em seguida, levantou a mão casualmente para interrompê-lo. Sem pressa. Fechem as portas e janelas primeiro, não queremos espectadores indesejados. Dada a sua força e anos de experiência em batalha, era impossível para o Noana não ter notado Yoruichi bisbilhotando por perto. Mas ela simplesmente optou por ignorar, concentrando-se inteiramente em sua aluna e na discussão. Vendo as portas e janelas fechadas, Yoruichi perdeu o interesse em espionar mais e desapareceu com um movimento rápido. O Noana levou Masatsuki para dentro, e os dois se sentaram no chão sem nenhuma formalidade. Masatsuki apresentou as perguntas que havia preparado com antecedência, e o Noana respondeu a cada uma delas sem hesitação, compartilhando tudo o que sabia. A lua subia mais alto, o tempo passava e a noite ficava cada vez mais serena. Mas Atsuki estava completamente absorto, como se tivesse esquecido completamente o motivo de sua vinda. Não que fosse culpa dele. Já que ele estava ali, não iria deixar a oportunidade passar. Antes de vir, ele havia cuidadosamente resolvido suas dúvidas sobre Zanjutsu, buscando genuinamente a orientação de Noana. O Noana era uma verdadeira mestra da espada, uma especialista que abraçava todas as escolas de pensamento. Como a primeira Kenpachi, ela detinha o posto mais alto no Zanjutsu de Sereitei, 10º Dan. Não importava o quão talentoso Masatsuki fosse, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer comparado a ela. Seu conhecimento de Zanjutsu superava até mesmo do velho Yamamoto, então consultá-la foi a escolha mais lógica. Completamente imersos na discussão, os dois transcenderam a barreira da Heiatsu, envolvendo-se em uma intensa troca de ideias sobre o caminho da espada. Quando ele acordou, o céu estava completamente escuro. Droga! Vislumbrando o céu noturno através da fresta da janela, mas Atsuki Aozaki de repente se lembrou de um certo gatinho. Capitão Noana, obrigado pela sua orientação. Com todas as suas perguntas respondidas, ele sabia que era a hora de partir. Aquele gatinho provavelmente já estava furioso. Ele já conseguia imaginar Yoruichi inchando as bochechas de irritação. Isso não é nada. Se tiver mais perguntas sobre Zanjutsu, fique à vontade para vir falar comigo a qualquer momento, disse o Noana, despreocupadamente. Mas Atsuki juntou as mãos em agradecimento. Então vou me retirar. Está ficando tarde. Você também deveria descansar. Ao sair, ele encontrou as lanternas do corredor brilhando fracamente, lançando uma luz tênue. O céu acima estava carregado de nuvens, como se estivesse prestes a chorar a qualquer momento. E de fato, o tempo não decepcionou. Enquanto caminhava pela trilha, o som da chuva de repente encheu o ar. Um trovão rompeu o silêncio da noite, ecoando como uma sinfonia fúnebre tocada por espíritos errantes em uma extensão infinita de terra. Era como se incontáveis lâminas se chocassem, faíscas voando enquanto a vida se esvaía, trágica, inevitável e completamente indefesa. Ouvindo o tamborilar constante da chuva, mas Atsuki permaneceu em silêncio por um longo tempo, sentindo algo se agitar dentro dele, embora não tenha dito nada. Ao chegar ao portão do quartel, o mesmo guarda ainda estava de serviço. Ele pegou um guarda-chuva emprestado e continuou pela rua em ritmo lento. Uma voz fria veio da frente. Demorou bastante. Mas Atsuki olhou para cima e avistou um pequeno pátio no final da rua. Yoruichi Shin estava parada sob o beiral, com as bochechas inchadas de irritação enquanto o encarava. Exatamente como ele esperava. Mas Atsuki riu baixinho. Não foi de propósito. Você sabe como eu fico. Perco a noção do tempo quando começo a treinar. Além disso, não é como se eu soubesse quanto tempo você levaria para roubar água termal. Naturalmente pensei que deveria enrolar o máximo possível. Yoruichi estreitou os olhos, entendendo claramente a desculpa dele. Revirou os olhos, mas não se deu ao trabalho de discutir.
Afinal, aquele era Masatsuki Aozaki, um homem notório por seus hábitos obsessivos de treinamento. Sem querer insistir no assunto, ela acenou com a mão, impaciente. E então, você não vai vir buscar o seu capitão? Masatsuki sorriu e caminhou em direção a ele, segurando o guarda-chuva bem alto. Imediatamente, capitão. Ele imediatamente assumiu o papel de um subordinado ansioso, sorrindo. Capitão, você trabalhou tanto. Está cansado? Precisa que eu o carregue? Uf, pelo menos você tem algum bom senso. Sem hesitar, Yoruichi pulou em suas costas. Sentindo o calor do corpo dela pressionado contra o seu, Masatsuki imaginou que havia destinos piores do que ser sua carona. Embora algo nisso não parecesse muito certo. Ajustando a pegada para apoiá-la, ele segurou o guarda-chuva com uma das mãos e transferiu ligeiramente o peso do corpo dela com a outra. Duvido que minha consciência seja tão boa quanto a sua. Palavras bonitas. Yoruichi zombou, então levantou a mão e beliscou sua orelha. Ah! Ai, 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 o que foi isso? Masatsuki gritou fingindo dor, fazendo Yoruichi finalmente soltá-lo. Isso é por falar demais. Eu já dizia coisas assim para garotinhas antes mesmo de você nascer. Ela se inclinou, exalando suavemente contra a orelha recém-beliscada dele. A sensação inesperada lhe causou um arrepio na espinha. Eu nem estava pensando dessa forma, murmurou Masatsuki. Eu não me importo. Estou irritada, então vou te intimidar. A voz de Yoruichi tinha um tom brincalhão enquanto ela apertava os braços em volta do pescoço dele, apoiando o queixo em seu ombro. Masatsuki olhou para trás. Seu rostinho estava pressionado contra o dele, seu abraço firme e confortável. Tudo bem, tudo bem. Pode me intimidar o quanto quiser, suspirou ele. O que mais um plebeu como eu pode fazer contra um nobre? Yoruichi piscou. Você não gosta de ser intimidado por mim? Quem gosta de ser intimidado? Onk. Ela bufou sua respiração quente contra o ar frio da noite, enviando outro arrepio pela espinha de Masatsuki. Tudo bem, tudo bem. Eu gosto de ser intimidado por você, feliz? Masatsuki suspirou, enquanto silenciosamente jurava para si mesmo que um dia, ele se vingaria. Capítulo 37. Enquanto caminhavam, os dois conversavam distraidamente, às vezes discutindo de forma divertida, até que finalmente chegaram ao fim da rua. A mulher nas costas de Masatsuki Aozaki exalava uma fragrância suave e agradável, e seu braço a sustentava em uma posição um tanto comprometedora. Se ele virasse a cabeça, mesmo que ligeiramente, seus lábios poderiam facilmente roçar em sua bochecha. Mas naquele momento nada disso estava em sua mente. Algo estava errado. A rua estava muito silenciosa, estranhamente silenciosa. Esta era Seireitei, o coração da sociedade das almas. Mesmo em seus becos mais recônditos, deveria haver pelo menos algum vestígio de vida. Tem alguma coisa errada. Masatsuki cheirou o ar e sentiu um cheiro familiar. Seus olhares se encontraram, uma compreensão silenciosa se formou entre eles. Sem dizer uma palavra, eles se moveram rapidamente para um telhado próximo. Masatsuki se concentrou sentindo os sinais reveladores de uma batalha. O choque da Heiatsu, a intensidade crua do combate de vida ou morte. Isso é. Ambos arregalaram os olhos quando o campo de batalha surgiu. O reflexo das forças em conflito queimava intensamente em suas pupilas. Você realmente me notou? E até conseguiu bloquear meu ataque furtivo. Impressionante, digno de um verdadeiro herdeiro do clã Kushiki. Um homem saiu das fileiras das forças rebeldes. Ele vestia trajes rebeldes esfarrapados, com o cabelo preto curto, bagunçado e desgrenhado. Um sorriso sanguinário se estendia por seu rosto enquanto ele segurava uma zanpakuti, cuja lâmina ainda estava manchada de sangue fresco. Seu olhar se fixou no homem refinado parado à sua frente e ele falou lentamente. Sun Kushiki. Meu nome é Sasanosuke Takazuji. Lembre-se bem, porque sou eu quem vai te matar. Com isso ele brandiu sua lâmina manchada de sangue, sua Heiatsu atingindo sua força máxima. Um oponente de nível de capitão, Heiatsu de terceira classe. Sun Kushiki enrijeceu-se, levantando a mão direita ferida para agarrar sua zanpakuti com listras vermelhas. O que deveria ser uma missão de rotina para reprimir uma pequena rebelião, de repente, tomou um rumo muito mais sombrio. Pela maneira como Sasanosuke falou, ficou claro que não era uma coincidência. Ele estava ali especificamente por Sun. Além disso, ele deliberadamente escondeu sua Heiatsu entre os rebeldes e lançou uma emboscada com uma habilidade muito além da de um Shinigami comum. Matem-nos! Gritou alguém nas fileiras rebeldes. O campo de batalha explodiu em caos. O choque ensurdecedor das lâminas, o raspar do aço contra o aço, os gritos dos guerreiros, o vento uivante, a chuva forte, tudo isso se misturava em uma cacofonia, como uma elegia triste ecoando pela tempestade. Aquela melodia triste carregava uma atração sinistra, levando aqueles presos em seu ritmo a lutar com abandono imprudente. Queime até virar cinzas, Onyemaru. No momento em que o comando de liberação foi dado, a zanpakuti de Sanosuke brilhou com luz, mudando de forma. A katana se alongou até se tornar uma naginata enorme, com chamas brotando de sua guarda como flores de cerejeira vermelhas. Aquele tal Sun Kushiki está muito fraco agora. Ele consegue lidar com rebeldes comuns, mas contra um oponente de nível capitão, ele está em perigo real, disse Yoruichi Shin a Masatsuki. Vamos entrar. Sem esperar por uma resposta, ela avançou rapidamente mergulhando direto na batalha. Masatsuki hesitou por apenas um momento antes de concordar firmemente. Quando ele estava prestes a se mover, algo chamou sua atenção. Atenção! Num piscar de olhos ele estava ao lado de Yoruichi, passando um braço em volta da cintura dela enquanto levantava Ban Senran com a mão esquerda.
Clang! Uma enorme shuriken atingiu Ban Senran, espalhando uma cascata de faíscas pela noite. Masatsuki mal conseguiu desviar do projétil, mas a força o fez deslizar para trás vários metros. Ele cambaleou um pouco antes de se equilibrar. Outro oponente de nível de capitã murmurou Yoruishi com as pupilas se contraindo. No momento em que Masatsuki a soltou, ela pousou suavemente e sacou a lâmina curta da cintura. Aquela Heiatsu explodiu agora há pouco, não foi um erro. Havia outro Shinigami de nível capitão escondido entre os rebeldes. Ela não esperava por isso. Uma rebelião dessa magnitude escondendo não apenas um, mas 2 combatentes de nível de capitão? Nem mesmo os esquadrões de supressão do Gotei 13 estavam tão bem equipados. Lá de cima, um homem com longos cabelos negros e roupas esfarrapadas saltou no ar, pegando a shuriken que havia jogado. Seus olhos brilharam de surpresa quando ele percebeu que seu ataque havia sido bloqueado. Interessante. Então esse é o tal gênio? Você realmente conseguiu bloquear meu golpe. Enquanto descia, o homem de cabelos compridos ajustou sua mira e lançou sua shuriken para frente. Claramente seu alvo não era Masatsuki Aozaki, ele não tinha interesse nele. Seu verdadeiro objetivo era Sojunko Shiki. O último ataque não teve como objetivo matar Yoruishi Shin, foi para impedi-la de ajudar Sun. Reflita, Ban Senran. Masatsuki brandiu sua lâmina, liberando seu Shikai em um instante. Uma onda de pressão de espada em forma de crescente foi disparada. No mesmo instante, Yoruishi já havia se adiantado à shuriken que se aproximava. Ela levantou a perna e a chutou. A força bruta de sua Heiatsu combinada com o poder de penetração do golpe enviou uma onda de choque ensurdecedora pelo ar. Tique Yoruishi Shin. Que chatice! Diante do chute dela e da pressão da espada de Masatsuki, o homem de cabelos compridos suspirou em resignação. O vento violento dos ataques fazia seus cabelos esvoaçarem. A pressão da ponta da espada se aproximava rapidamente, o som penetrante ecoando em seus ouvidos. Mesmo assim, seu rosto permanecia completamente calmo. Um segundo depois, sua figura desapareceu. O crescente agudo de energia cortou o espaço onde ele estava, partindo ao meio um soldado rebelde próximo. Enquanto isso, o chute de Yoruishi lançou a enorme shuriken para trás. Em um arco bizarro, a arma girou no ar, direto para as mãos de seu dono, que havia reaparecido. As pupilas do homem de cabelos compridos se contraíram. Não importava quanta força ele exercesse, sua shuriken, uma extensão de sua alma, se recusava a se mover um centímetro sequer em suas mãos. Olhando para cima, ele a viu. A mulher de cabelos violetas havia encurtado a distância sem que ele percebesse. Seus ombros pulsavam com Heiatsu altamente comprimido, crepitando como um relâmpago. E sua mão aparentemente esguia segurando sua shuriken, era tão inabalável quanto um torno de ferro. Você não é um grande lutador de combate corpo a corpo, né? Essa é a minha especialidade, comentou Yoruishi friamente. Um colega do nível de capitão? Impossível. O homem de cabelos compridos soltou um rugido furioso, quase histérico. Em vez de lutar para controlar sua arma, ele a abandonou completamente. Uma explosão de Heiatsu deslumbrante irrompeu de seus membros enquanto ele atacava Yoruishi com um golpe selvagem. Idiota. Masatsuki zombou e avançou. Mesmo entre os capitães havia níveis de força, e a Heiatsu deste homem era claramente mais fraca que a de Yoruishi. Além disso, ele estava tentando um combate corpo a corpo contra alguém em Shank. Isso foi nada menos que suicídio. Sua sequência de socos foi bloqueada sem esforço. Mas os punhos de Yoruishi, ele não conseguiu parar nenhum. Em segundos, seu corpo estava coberto de hematomas e cortes, sua respiração irregular. O pânico tomou conta do seu rosto. Seu Akuda, completamente sobrecarregado? Antes que ele pudesse reagir, Yoruishi desapareceu de vista. Tão rápido, uma rajada poderosa explodiu ao lado dele, e sua espinha formigava de medo. Com os dentes cerrados, ele girou sua shuriken novamente, tentando levantá-la em defesa. No ar, Yoruishi lançou um olhar para Masatsuki. Masatsuki entendeu imediatamente. Sua Heiatsu aumentou, correntes elétricas crepitavam ao redor dele, ressoando com as de Yoruishi. Um relâmpago branco. Um brilho de aço. Antes que ele pudesse registrar completamente o que estava acontecendo, sua visão ficou turva. E então, corte. 2 lâminas, uma branca e outra brilhando com relâmpagos, atingiram seus braços em perfeita sincronia. Por um breve momento ele nem sentiu dor, mas a velocidade. O terror tomou conta de suas feições. Isso não era a velocidade de um Shinigami de nível tenente. No instante seguinte, ambos os braços foram decepados. Sangue jorrava em arcos pelo ar. Masatsuki e Yoruishi não pararam. Com movimentos rápidos e fluidos viraram-se e avançaram, as lâminas brilhando mais uma vez. Quando eles pararam firmemente, sangue jorrava do corpo do homem de cabelos longos. Droga! Isso é impossível. Ele caiu no chão, gritando de raiva. Minha Heiatsu é de nível de capitão. Eu deveria ser um nobre. Yoruishi e Masatsuki suspiraram. Outro suposto gênio, atraído por falsas promessas. Capítulo 38. Treinar a Heiatsu de alguém até o nível de um capitão exige mais do que apenas trabalho duro, exige um talento excepcional. Centenas de anos atrás, este homem devia ser considerado um gênio raro, alguém que só aparecia uma vez em muitos anos. Mas no fim, ele aceitou a oferta dos nobres e se tornou sua espada. Qual é a sensação de derrotar um capitão antes de se tornar oficialmente um Shinigami? Yoruishi deu um tapinha no ombro de Masatsuki Aozaki. Não parece nada. Se você não o tivesse aleijado, eu nem teria tido a chance de intervir, disse ele, dando de ombros. Esse cara provavelmente ainda não aprendeu Bankai. Se tivesse, as coisas teriam sido muito mais problemáticas, sorriu Yoruishi Shin. A Heiatsu de nível de capitão é um pré-requisito para aprender Bankai, mas apenas ter a Heiatsu de nível de capitão não significa que alguém pode alcançá-la. O homem de cabelos compridos suportou os ataques dela por tanto tempo sem usar o Bankai.
Era óbvio que ele ainda não tinha aprendido. Nossa, que animado! Parece que todo mundo precisa de ajuda. Uma voz repentina ecoou como se tivesse chegado diretamente aos ouvidos de todos. Só pelo som daquela voz suave e melódica ficou claro que ela pertencia a uma mulher gentil e bonita. Sentindo uma mão delicada pousando em seu ombro, Masatsuki Aozaki virou bruscamente a cabeça para olhar para trás. Capitão Noana, por que você está aqui? Ouvindo isso, o Noana cobriu a boca com um sorriso. Desde que você foi embora, tenho observado sua Heiatsu. Quando senti flutuações, imaginei que você pudesse ter tido algum problema. Mas Atsuki finalmente conseguiu desviar o olhar e olhou para trás de Unohana. Com certeza, vários membros da 4ª divisão a acompanhavam. A maioria dos rebeldes não tinha ideia de quem ela era, mas no momento em que viram aquela linda mulher usando um auri branco, eles recuaram como ratos encontrando um gato, recuando às pressas. Os olhos de Sasanosuke Takazuji se arregalaram em choque enquanto ele olhava fixamente para Hitsu Unohana, enquanto seu aperto em sua Zanpakuti tremia levemente. Vendo sua reação, Masatsuki Aozaki achou isso um pouco estranho. Será que esse cara também é de 1000 anos atrás? Ele reconheceu Yashiro Unohana? Tremendo só de vê-la. Não era um pouco patético? Ele realmente merecia uma Heiatsu de nível de capitão? Com esse tipo de covardia, não é de se admirar que ele não tenha feito um nome para si mesmo depois de 1000 anos. Sasanosuke Takazuji engoliu em seco, cerrando as mãos inconscientemente. Ele não era um Shinigami de 1000 anos atrás, mas como alguém enviado pelo clã Tsunayashiro para ajudar os rebeldes, ele sabia muito mais do que eles. Ela era uma das pessoas que o clã havia explicitamente alertado para nunca provocar, uma das principais combatentes do Gotei 13. E como ele não podia usar Bankai, mesmo que tivesse 10 vidas, elas não seriam suficientes para sobreviver contra ela. Ao contrário do visivelmente em pânico Takazuji Sanosuke, Hitsu Unohana permaneceu completamente à vontade, mesmo diante dos rebeldes sacando suas lâminas. Ela calmamente baixou o olhar para Masatsuki Aozaki e o homem de cabelos compridos a seus pés e perguntou, isso foi obra sua? Não, eu só consegui acertá-lo 2 vezes com a ajuda da capitã Yoruishi. A vitória foi inteiramente graças a ela. Masatsuki Aozaki acenou com a mão e apontou para Yoruishi. Yoruishi riu, mas olhou para Unohana com um toque de constrangimento. Afinal, ela tinha acabado de roubar algo da casa de Unohana. E conhecendo a reputação da mulher, era difícil não se sentir um pouco nervosa. Mesmo entre os capitães havia diferenças de força. Yoruishi sabia que não era páreo para Unohana. Ontem à noite, foi o capitão Yoruishi quem entrou no meu quarto, não foi? Hitsu Unohana sorriu com conhecimento de causa para ela. Ao ouvir isso, Yoruishi ficou tenso, debatendo se deveria ou não contar a verdade. Invadir os aposentos de um capitão não era uma tarefa fácil. Se Unohana a considerasse algo mais sinistro, as coisas poderiam se complicar. Mas por outro lado, o item originalmente pertencia a Kizuki. Ela estava apenas recuperando-o para ele. Não deve ser grande coisa, provavelmente. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, mas Atsuki Aozaki riu baixinho. Ela só estava ajudando uma amiga a recuperar algo. Garanto que ela não fez mais nada, então, por favor, não a leve a mal. Por que eu a culparia? Aquele item era apenas algo que Kirinji me confiou para guardar. Nunca foi meu, para começo de conversa. Devolvê-lo ao seu legítimo dono é justo. Hitsu Unohana assentiu. Além disso, tive uma noite bastante agradável. Ao ouvir isso, a expressão de Yoruishi Shin ficou estranha. Aquela frase era enganosa demais. Alheio às implicações, Unohana continuou. Falando nisso, você realmente faz jus à sua linhagem como Shin. Quando eu tinha sua idade, também não tinha caçado muitos oponentes de nível de capitão. Ela terminou com um olhar um tanto arrependido. Yoruishi, a capitã Unohana é realmente tão assustadora assim? Ela já caçava capitães como presas quando tinha apenas 100 anos. Dizem que os Shinigami daquela época eram todos implacáveis e calejados pela batalha devido ao ambiente hostil. Mas caçar capitães casualmente? Isso é monstruoso. Mas Atsuki sorriu. Capitão Noana não a assuste, ela se assusta facilmente. Eu não estou. Yoruishi murmurou fracamente, embora seu tom carecesse de convicção. Mas Atsuki e Unohana trocaram um olhar antes de ambos caírem na gargalhada. Observando os três conversando tão casualmente, Sasanosuke Takazuji finalmente perdeu a paciência. Eu também sou um lutador de nível capitão. A força da Unohana é inegável, mas isso não significa que ela possa simplesmente me ignorar e ficar ali tão indefeso bem na minha frente. Já que é assim, não me culpe por não jogar limpo. Seu olhar tornou-se gélido quando chamas irromperam pela lâmina de sua Zanpakuti, forçando Sunkushiki a recuar. Então, num instante, ele usou o chumbo para se projetar atrás de Hitsu Unohana. Morrer. Rangendo os dentes, ele girou sua lâmina, atingindo o pescoço de Unohana com uma velocidade muito rápida para ser percebida a olho nu. No entanto, enquanto falava com Masatsuki, Unohana já havia sacado sua espada em algum momento. Com uma das mãos, ela segurou casualmente atrás do pescoço, bloqueando sem esforço o golpe com força total. Takazuji recuou, mas imediatamente lançou uma rajada implacável de golpes. Levado à beira da vida e da morte, seus ataques adquiriram ainda mais força. Mas Unohana, ainda de costas para ele, continuou segurando a espada com firmeza, a lâmina apoiada atrás do pescoço como se tivesse olhos na nuca. Cada golpe era antecipado, cada movimento inútil. Heiatsu decente, mas sua esgrima é muito rudimentar. Se antes Takazuji só ouvia rumores sobre a reputação aterrorizante de Unohana e sentia uma distante sensação de reverência, agora ele estava sentindo um medo verdadeiro e profundo. O medo que nasce da própria presença da morte. A aura opressiva que Unohana irradiava era sufocante. O desespero inundou o coração de Takazuji. Não importava o quão desesperadamente lutasse, ele sabia que jamais derrotaria aquela mulher. Seu espírito de luta se desfez sob o peso do terror. O único pensamento que lhe restava era escapar. Ele precisava se afastar dela.
Você perdeu a vontade de lutar? Unohana levantou um dedo em direção à figura de Takazuji que recuava. Bakude 61, Rikur. 6 enormes raios de luz se materializaram e se uniram de todos os lados, prendendo-o no lugar. Ele lutou por um momento, mas foi inútil. O pânico tomou conta dele enquanto gritava: Hetsu-sama, por favor, não me mate. Eu sou do clã Tsunayashiro. Eu sei. Antes que ele pudesse terminar, a figura de Unohana cintilou. Num instante, ela estava na frente dele. Sob o olhar horrorizado de Takazuji, sua lâmina curva caiu. Sua cabeça voou para o ar. Capítulo 39. Masatsuki Aozaki e Yoruichi Shin olharam para o cadáver sem cabeça de Sazanosuke Takazuji com expressões ilegíveis. Ele havia implicado todo o clã Tsunayashiro e em público nada menos. Se a notícia de que um dos 4 grandes clãs nobres estava envolvido na rebelião se espalhasse, isso poderia abalar os alicerces do governo de Sereitei. Se você não tivesse laços com os 4 grandes nobres, o pior que enfrentaria seria o crime de caluniar a nobreza. Mas o problema é que você realmente é do clã Tsunayashiro e agora é um rebelde. Se o levarem de volta para julgamento, as mesmas pessoas que o julgarão temerão por suas próprias vidas. Se você não morrer, quem morrerá? Masatsuki, você ouviu alguma coisa agora? Limpando o sangue do rosto, Hetsu Unohana se virou para Masatsuki e perguntou. Eu não ouvi nada. Masatsuki Aozaki respondeu instantaneamente, balançando a cabeça firmemente. Hetsu Unohana sentiu satisfeita, pensando consigo mesma que o garoto em quem estava de olho estava tão astuto como sempre. E vocês? Ela se virou para os membros da 4ª divisão que estavam próximos. Nós também não ouvimos nada. Eles imitaram a resposta de Masatsuki, balançando a cabeça em uníssono. O olhar de Hetsu Unohana caiu sobre os pés de Masatsuki, parando por um breve momento. Eu não ouvi nada. Não me mate. Eu farei qualquer coisa. O homem de cabelos compridos reagiu rapidamente, implorando por sua vida, soluçando incontrolavelmente. Shinigami como ele que se tornavam executores voluntariamente em busca de riqueza e poder. Não se comparavam em nada aos guerreiros leais e calejados pela batalha criados por famílias nobres. Esses tipos valorizavam a própria vida acima de tudo. Se você não consegue, deixe que eu faço. É para isso que serve o Omitsukide, disse Yoruichi Shin categoricamente, como se isso não fosse nada fora do comum para ela. Mas Atsuki hesitou por um breve momento. Na maioria das vezes, essa garota agia de forma brincalhona ou charmosa na frente dele, como uma vizinha travessa com um lado provocador. Era fácil esquecer que ela havia sido treinada no Omitsukide desde a infância, onde assassinato e execução eram tão naturais quanto respirar. Ela já havia cumprido inúmeras missões antes. Não precisa. Não hesitarei em matar alguém assim. Mas Atsuki Aozaki se virou e lentamente se aproximou do homem de cabelos compridos. Com um movimento gracioso de sua lâmina, a cabeça do homem caiu. O lamentável lamento parou instantaneamente e o mundo de repente pareceu muito mais silencioso. Vendo o alívio no rosto de Masatsuki Aozaki, Hetsu Unohana arqueou uma sobrancelha, sentindo-se satisfeita e um tanto divertida. Por que esses Shinigami da classe capitão se sentem tão fracos? Eles não parecem nem perto do nível dos capitães do Gotei 13, murmurou Masatsuki, olhando para o cadáver sem vida com uma ponta de decepção. Hetsu Unohana sorriu. Isso é natural. A Heiatsu é classificada em diferentes níveis, e só porque alguém atingiu a Heiatsu de 3ª classe não significa que esteja qualificado para ser capitão. Veja Kensei Muguruma, capitão da 9ª divisão. Ele também é classificado como Heiatsu de 3ª classe, assim como este peixe pequeno. Mas ao contrário dele, Kensei domina o Bankai. Você aprendeu Shikai, então saiba que ativar Shikai aumenta sua Heiatsu de 3 a 5 vezes. O Bankai, por outro lado, multiplica a aposta por 5 a 10. Essa é a diferença. Além disso, esses chamados Shinigami que são mantidos pela nobreza. Sua Heiatsu é na maior parte superficial. Eles não seguem seus mestres para ficarem mais fortes, eles fazem isso para viver com conforto. Além da Heiatsu, eles negligenciaram todos os outros aspectos do treinamento. Não conseguem nem utilizar sua própria pressão espiritual adequadamente em batalha. É por isso que a capacidade de combate deles não chega nem perto do que você esperaria de um capitão. Peixe pequeno. Por alguma razão, parecia que Hetsu Unohana estava fazendo a crítica mais dura a Kensei Muguruma, usando o tom mais gentil possível. Mas Atsuki Aozaki pensou consigo mesmo, então assentiu, sentindo um desejo ainda mais forte de atingir Bankai. Depois de passar muito tempo refinando sua conexão com Ben Senhan, ele dominou Shikai em um grau excepcional, permitindo-lhe aumentar sua Heiatsu 5 vezes. Mas esse era o limite de Shikai. Se ele quisesse ficar mais forte, precisava aprender Bankai. Antes disso, porém, ele teve que elevar sua Heiatsu para Heiatsu de 3ª classe, o requisito mínimo para o treinamento de Bankai. Vendo que Masatsuki não tinha mais perguntas, Hetsu Unohana bateu palmas e ordenou que os membros da 4ª divisão avançassem mais para o interior do campo de batalha. Com os 2 Shinigami de nível capitão entre os rebeldes eliminados, esse caos em larga escala, destinado a encurralar e matar Sun Kushiki, finalmente chegou ao fim. E Sun Kushiki? Espera aí. Onde estava Sun Kushiki? Com licença, vocês já terminaram de conversar? Se sim, alguém poderia me ajudar a tratar dos meus ferimentos? Uma voz educada veio de trás. Ao ouvir isso, Masatsuki Aozaki se virou rapidamente. O que ele viu foi um homem de aparência refinada, mortalmente pálido, com seu shirakus preto encharcado de sangue, agora de um vermelho profundo. Sun Kushiki balançou estável. Estrondo. Sua Zanpakuti escorregou de suas mãos, atingindo o chão com um som agudo. Um momento depois, ele fez o mesmo, desmaiando. Sun Sensei realmente faz jus ao seu nome, um aristocrata exemplar, um homem entre os homens. Até a maneira como ele cai é elegante. Mas Atsuki Aozaki coçou o queixo, parecendo quase invejoso, então refletiu.
Ele fica até bonitinho dormindo. Se as irmãzinhas da 4ª divisão ouvirem, vão ficar completamente apaixonadas. Você ainda está fazendo piadas? Apresse-se e leve-o para o Capitão Unohana. Yoruichi desferiu um forte golpe de karatê na parte de trás da cabeça dele. Assim, você tem toda a razão. Ele está gravemente ferido. Precisa de tratamento imediato. Mas Atsuki se recuperou, rapidamente colocando Sun Kushiki em suas costas antes de correr na direção que Unohana havia ido. Sua corrida apressada e um pouco desajeitada era uma visão divertida. Mas para Yoruichi, havia algo estranhamente cativante naquilo. Ela não conseguiu conter o riso. 10 minutos depois, membros do Omitsukid, da 6ª divisão liderada por Jinrei Kushiki e das forças especiais lideradas por Koga Kushiki chegaram um após o outro. A grande influência de Yoruichi Shin e Sun Kushiki era inegável. Em meio à comoção, Jinrei Kushiki junto com Koga Kushiki se aproximaram de Masatsuki Aozaki e Yoruichi Shin, oferecendo uma expressão séria e formal de gratidão. Este velho tinha uma personalidade realmente rígida. Mesmo quando agradecia, mantinha aquele comportamento severo e sério. Comparado ao gentil e refinado Sun, simplesmente não havia rival. Mas o fato de o chefe do clã Kushiki se curvar e expressar pessoalmente sua gratidão a Masatsuki Aozaki, um suposto plebeu Rukongai, diz muito sobre seu profundo amor paternal por Sun Kushiki. Talvez ele não fosse do tipo que demonstrava emoções abertamente, mas seus sentimentos pelo filho eram inquestionáveis. Masatsuki Aozaki e Yoruichi Shin deixaram o local sob a proteção do Omitsukid. Depois de caminhar um pouco, Yoruichi de repente sussurrou. Masatsuki, o que você acha do velho Jinrei? Ele parece rigoroso, mas, no fundo, é uma pessoa gentil. O rosto de Masatsuki permaneceu inexpressivo, deixando claro que ele não estava particularmente interessado em discutir o velho. Como esperado de você, você descobriu isso depois de apenas uma reunião. Yoruichi lançou-lhe um olhar de admiração e então suspirou. É uma pena que algumas pessoas nunca vejam isso. Masatsuki olhou para ela, entendendo imediatamente que ela estava falando daquele pobre idiota Koga Kushiki. Capítulo 40. Os clãs Shin e Kushiki têm um bom relacionamento. Yoruichi e o filho de Sun Kushiki, Byakuya Kushiki, são amigos próximos e companheiros de brincadeira, então é natural que ela se preocupe com os assuntos familiares deles. Entretanto, Masatsuki Aozaki não tinha interesse nos envolvimentos emocionais entre um velho teimoso e um jovem injustiçado, nem queria se aprofundar no assunto. Sob a proteção do Omitsukid, os dois retornaram rapidamente à propriedade Shin. Uma vez lá dentro, Yoruichi Shin recuperou seus despojos, 2 recipientes especiais cheios de líquidos vermelhos e brancos, junto com um conjunto de documentos. Ela não os guardou para si e abriu o pergaminho, examinando-o com Masatsuki Aozaki. Embora estivesse mentalmente preparado após ler as informações sobre as fontes termais, Masatsuki Aozaki não conseguiu evitar estalar a língua, surpreso. O inferno do osso branco extrai a Heiatsu e o sangue de quem o absorve, expelindo ferimentos e doenças no processo. A maneira como funcionava parecia quase conceitual por natureza. É claro que ambas as fontes termais tinham efeitos poderosos, mas suas desvantagens eram igualmente severas. Ficar imerso no inferno dos ossos brancos por muito tempo levou à exaustão e à morte, deixando para trás nada além de ossos nus. Por outro lado, se alguém com Heiatsu e sangue suficientes fosse absorvido pelo inferno da lagoa de sangue, seu corpo se regeneraria excessivamente, levando à decomposição da carne. Ambas as fontes termais tinham benefícios surpreendentes e riscos igualmente assustadores. Após alguma discussão, os dois decidiram entregar as molas e os documentos para Kizuki Urahara imediatamente para que ele pudesse começar a trabalhar na replicação deles. Sem a Heiatsu de Kirinji Tenjir, criar uma cópia exata das fontes termais originais era quase impossível, mas uma versão simplificada seria suficiente. Com o plano definido, os dois escaparam da propriedade Shin sob a cobertura da noite, indo até o parquinho, abaixo da colina Kyoku. Ao entrarem no campo de treinamento, eles avistaram Kizuki Urahara sentado perto de uma piscina vazia, imerso em pensamentos. Kizuki ainda acordado até tão tarde? Chegamos! Masatsuki Aozaki se aproximou, deu um tapinha em seu ombro e gritou alegremente. Kizuki Urahara olhou para cima, soltou um longo suspiro e então se recostou. Quanto mais tempo ele passava perto de Masatsuki, mais ele percebia o quão difícil era lidar com ele. Comparado ao muito familiar Kizuki, ele ainda preferia ser chamado de Urahara-san. Com um tom cheio de exasperação, Kizuki Urahara perguntou. O que aconteceu com vocês dois? O capitão Unohana lutou com vocês? Não. Masatsuki Aozaki coçou a cabeça, olhou para as manchas de sangue por todo o corpo e murmurou. Nós caímos em uma emboscada no caminho, rebeldes mirando meu sensei. Mas não foi grande coisa. O capitão Yoruichi mal precisou levantar um dedo para derrotar um Shinigami de nível de capitão, e conseguimos resgatar o sensei em segurança. Yoruichi Shin cruzou os braços e ergueu o queixo com orgulho, sua expressão praticamente os convidando a elogiá-la. Kizuki Urahara lançou-lhe um olhar, mas, ignorando seu olhar expectante, voltou-se para Masatsuki. Um Shinigami de nível de capitão. Vocês dois estão ilesos, certo? Yoruichi quase explodiu na hora, erguendo o punho para lhe dar um toque de razão por tê-la ignorado. Felizmente, Masatsuki interveio bem a tempo de contê-la. Com os braços em volta da cintura dela, as pernas dela ainda chutando em protesto, Masatsuki forçou um sorriso forçado. Relaxe, estamos bem. O sangue é todo dos rebeldes. Finalmente se acalmando, Yoruichi bufou. Esses rebeldes são fracos. Eles conseguem dar uma surra no Sun Kushiki, mas esbarrar em mim? Isso dá azar para eles. Masatsuki soltou Yoruichi, lembrando-se do motivo da sua vinda, e entregou as fontes termais e os documentos para Kizuki Urahara. Kizuki desdobrou os papéis e os estudou cuidadosamente, franzindo as sobrancelhas antes de relaxar gradualmente.
Depois de um tempo ele bateu palmas e disse, isso condiz muito bem com a minha pesquisa. Estou confiante de que posso obter alguns resultados úteis com isso, mas precisarei de mais tempo para análises e experimentos mais aprofundados antes de poder lhe dar uma resposta definitiva. Yoruichi sorriu e levantou a mão para um toque aqui. Mas Atsuki, inexpressivo a princípio, hesitou sob seu olhar expectante, mas finalmente cedeu. Pop. Os dois bateram as mãos com um som agudo antes de brigarem de brincadeira. Kizuki Urahara inspecionou a fonte termal enquanto os ouvia discutir os eventos da noite. Após ouvir seus relatos, franziu a testa ligeiramente perdido em pensamentos. O rebelde Sasanosuke Takazuji e o homem de cabelos compridos tinham força apenas média, mas ainda eram capitães. Dois capitães se juntando abertamente aos rebeldes e emboscando Sunkushiki era um sinal extremamente perigoso. Até então, embora os rebeldes, o Gotei 13 tivessem escaramuças frequentes, nunca houve um confronto direto entre os principais combatentes. Por isso, os capitães adotaram uma abordagem de esperar para ver, abstendo-se de intervir pessoalmente. No entanto, a emboscada em Sun poderia mudar tudo. Não se tratava apenas de uma questão de poder de combate de nível de capitão, também envolvia os clãs Kushiki, Shin e Tsunayashiro, as famílias nobres de mais alto escalão. Com eles em conflito, o Complexo Central 46 não tinha mais condições de manter a situação atual. O Gotei 13, que já foi uma força assassina de elite, pode em breve mostrar suas presas novamente, deixando toda Seireitei em caos. Com esse pensamento, Urahara se virou para Masatsuki Aozaki e disse seriamente, Masatsuki, de agora em diante, você precisa ser extremamente cuidadoso. O plano dos rebeldes de assassinar Sun falhou por sua causa, e eles provavelmente tentarão se vingar. Sugiro que procure a ajuda do capitão comandante Yamamoto. Veja se ele pode providenciar alguns guardas para garantir sua segurança. Por que isso é culpa minha? Foi Yoruichi quem se fez de herói. Masatsuki piscou, inclinando a cabeça em protesto. Apesar de suas palavras, ele entendia a situação e não estava realmente culpando Yoruichi. Sun tinha o apoio do clã Kushiki e da 6ª divisão, e Yoruichi tinha o apoio do clã Shin e da 2ª divisão. Enquanto isso, mesmo carregando o título de discípulo do capitão comandante, se pressionasse demais as pessoas erradas, esse título não seria suficiente para salvá-lo. O velho Yamamoto tinha o poder de virar a mesa, mas nunca soube como limpar a bagunça depois. Era exatamente por isso que ele se limitava às regras. Yoruichi percebeu imediatamente que Masatsuki estava brincando, mas mesmo assim se ajoelhou ao lado dele como uma criança culpada e sussurrou. Por que você não vem morar comigo? Comigo e o Omitsuki na propriedade Shin, você estaria completamente seguro. Você salvou Sun Sensei, mas age como se tivesse feito algo errado, provocou Masatsuki. Mas não precisa disso, vou procurar o velho Yamamoto. Se um discípulo está com problemas, como o mestre pode não intervir? Não, isso nem é um favor. Eu sou sempre tão boa com ele. Se ele ficar parado sem fazer nada, ele não tem condições de ser um mestre. Ele realmente deixou seu discípulo, acabar numa enrascada tão perigosa. Que mestre incompetente. Preciso ter uma conversa séria com ele. Yoruichi e Urahara trocaram olhares, sorrisos desamparados se formando nos cantos de seus lábios. Eles tinham a sensação de que ele estava prestes a se meter em mais problemas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.